Olá pessoal, eu sou Felipe Santos e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, diferente dos outros vídeos, vou ler para vocês na Bíblia Judaica Completa a passagem onde fala da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E dos 4 evangelhos eu escolhi o livro de Lucas, por ser um evangelho muito mais detalhado, onde a partir do capítulo 24 nos diz assim: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as fragrâncias e os ungüentos que haviam preparado, e encontraram a pedra do sepulcro removida. Quando entraram, descobriram que o corpo do Senhor Yeshua havia sumido. Estavam paradas ali, sem saber o que pensar, quando, repentinamente, 2 homens com roupas extremamente brilhantes apareceram ao lado delas. Tomadas de terror, prostraram-se com o rosto em terra. Os 2 homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando pelo vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhe disse quando ainda estava com vocês na Galil. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos de homens pecadores e ser executado em uma estaca como um criminoso. Então, no terceiro dia, ressurgirá. Então elas se lembraram das palavras dele, e voltando do sepulcro, contaram tudo aos 11 e aos demais. As mulheres que contaram essas coisas aos emissários foram Miriam, de Magdalá, Johaná e Miriam, mãe de Jacove, e as outras que estavam com elas. Mas os emissários não acreditaram. Na verdade, pensaram que todas as palavras delas eram completamente absurdas. Queifa, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu apenas as faixas de linho e foi para casa pensando no que acontecera. No mesmo dia, 2 deles estavam indo a uma aldeia, a distância de quase 11 quilômetros de Jerusalém, chamada Amaús. E estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Yeshua se aproximou e começou a caminhar com eles, mas algo o impediu de o reconhecerem. Eles lhe perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? O que? Perguntou ele. Eles lhes disseram: Os fatos relativos a Yeshua de Netzaré. Ele era um profeta, e o provou por meio das coisas que realizou, e disse, perante Deus e à vista de todos os povos. Nossos principais Kohanim e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e executado em uma estaca como um criminoso. E nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Além disso, hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E hoje de manhã, algumas mulheres nos assustaram. Foram bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Por isso voltaram. Mas elas também relataram uma visão de anjos que lhe disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: Pessoas tolas, tão desprovidas do desejo de depositar sua confiança em tudo que os profetas falaram.
o Messias não tinha de morrer antes de entrar na glória? Então, começando por Moshe e por todos os profetas, explicou-lhe as coisas que podem ser encontradas em todo o Tanar a respeito dele. Eles se aproximaram da aldeia a qual se dirigiam. Ele fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito, dizendo: Fique conosco, porque já é quase noite, está escurecendo. Então entrou para ficar com eles. Ao reclinar à mesa com eles, pegou a matza, disse a Abrahá, partiu e a deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele se tornou invisível. Eles disseram um ao outro: Nosso coração não queimava enquanto ele nos falou no caminho, expondo-nos o Tanar. Levantaram-se, voltaram a Jerusalém e encontraram os 11 reunidos com seus amigos, dizendo: É verdade, o Senhor ressuscitou. Shimon ouviu. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Yeshua fora reconhecido por eles quando partiu Matzah. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Yeshua apareceu entre eles. Assustados e com medo, pensavam ver um fantasma. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados? Por que essas dúvidas estão no interior de vocês? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, o fantasma não tem carne nem ossos, como vocês percebem que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes disse: Vocês têm aqui algo para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E Yeshua lhes disse: Por isso eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Tudo que estava escrito a meu respeito na Torá de Moshe, nos profetas e nos salmos, tinha de ser cumprido. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem entender o Tanar. E ele lhes disse: Eis o que ele diz: O Messias deve sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Em seu nome seria anunciado o perdão de pecados aos povos de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Agora eu lhes envio a promessa de meu Pai. Portanto, fiquem aqui na cidade, até serem equipados com o poder do alto. Ele os levou na direção de Beit Aniá. Então ergueu as mãos, disse uma brahá a favor deles. E enquanto os abençoava, foi retirado dentre deles e levado ao céu. Eles se curvaram em sinal de adoração e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente na área do templo, louvando a Deus. E assim chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal. Espero que tenham gostado. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Peço perdão por eventuais barulhos que aparecem no áudio, pois a minha vizinhança é um pouco barulhenta e nem sempre eu consigo gravar no horário que tem silêncio. E assim se finaliza também a mensagem da Páscoa, onde a morte do nosso Salvador e a ressurreição do nosso Deus, pois Ele vive e Ele está vivo. Pois não existe nome maior do que o dele, e não existe glória maior do que a dele. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus.